Então, todos nós, atendendo à solicitação da Cris, nós vamos dar continuidade, então, à nossa aula, Os Grandes Vultos do Espiritismo. Nós abordamos algumas personalidades que muito representaram dentro do Espiritismo aqui no Brasil. E hoje nós vamos falar um pouquinho da Ivone do Amaral Pereira, vamos também falar do Manuel Filomeno de Miranda, Alta de Souza, Leon Denis, Caibar Schuster, Camille Flammarion, Zilda Gama e o Herculano Pires. Acredito que vamos conseguir falar um pouquinho sobre cada um. Não é uma biografia completa, porque cada um deles daria aí pelo menos a vida deles em relação ao espiritismo no Brasil, daria pelo menos aí umas 3, 4 aulas. Mas vamos mostrar a importância e algumas particularidades de cada um deles em relação a esta doutrina bendita que todos nós abraçamos. Começamos pela Ivone do Amaral Pereira. Então, nasceu em 24 de dezembro do ano de 1900, na pequena vila de Santa Teresa de Valença, hoje Rio das Flores, estado do Rio de Janeiro. Renascia em lar espírita, Ivone do Amaral Pereira, primogênita do casal Manuel José Pereira Filho e Elizabeth do Amaral Pereira. Ivone teve 5 irmãos, além de outro mais velho, filho do primeiro casamento de sua mãe. Contam seus biógrafos que com 29 dias de nascida, depois de um acesso de tosse, sobreveio uma sufocação que a deixou como morta, em estado de catalepsia. Permaneceu nesse estado durante 6 horas, e o médico e o farmacêutico atestaram morte por sufocação. O velório foi preparado. A suposta defunta foi vestida com grinalda e vestido branco e azul, e o caixão encomendado. A mãe, que não acreditava que a filha estivesse morta, retirou-se para um aposento, onde orou fervorosamente a Maria de Nazaré, pedindo que a situação fosse definida. Instantes depois, a criança acordou aos prantos. Nosso objetivo nunca foi, e a doutrina espírita sempre nós sabemos que não existe milagre. Aqui mesmo está dizendo que é um estado de catalepsia. Nós sabemos que tanto a catalepsia como a letargia causam essa sensação de morte. Cessam, os batimentos cardíacos são muito tênues, que pouca instrumentação, às vezes, são capazes de definir, são capazes de detectar. Então, mas nessa situação, ao mesmo tempo que mostra a fé da sua mãe, mostra desde o início, desde o seu nascimento, nos primeiros anos de vida, o quanto foi difícil a jornada da nossa companheira Ivone. A infância de Ivone foi povoada por fenômenos espíritas, muitos deles narrados no livro Recordações da Mediunidade. Aos 4 anos, ela já se comunicava com os espíritos, que considerava pessoas normais encarnadas. 2 entidades lhe eram particularmente caras. O espírito Charles, que fora seu pai carnal e a quem considerava como tal, devido às lembranças vivas de uma encarnação passada. Foi seu orientador durante toda a sua vida, inclusive nas atividades mediúnicas. E o espírito Roberto de Canalejas, que fora um médico espanhol em meados do século XIX. Outra entidade pela qual a médium nutria profundo afeto e com quem tinha ligações espirituais de longa data. Não só nesse livro Recordações da Mediunidade, como também no Amor e Ódio, como no próprio Memórias de um Suicida,
A Ivone, ela sempre faz relatos da sua vida. É conhecido do conhecimento de todos que ela cometeu suicídio em vidas pretéritas. Ela não chega a afirmar, mas ela chega a falar que foi mais de uma vez. E ela sempre teve dificuldades nessa encarnação presente, porque ela tinha dificuldades em aceitar como pai aquele que lhe ofereceu o corpo físico. Aqui, no caso, Manuel José Pereira, porque ela tinha lembranças muito próximas de quando esse espírito Charles foi o seu pai. Então, para ela, ele era o verdadeiro pai. Daí a dificuldade que ela tinha de aceitar o Manuel como seu pai terreno. E o Roberto de Canalejas, esse médico, ele tem uma referência muito forte e uma ascendência sobre ela, tanto que ela vai relatar no Memórias de um Suicida o trabalho espiritual que ele sempre realizou. Então, toda a vida e os livros dela, esse Recordações da Mediunidade, é onde ela relata as suas maiores e mais profundas experiências, inclusive a dificuldade da sua vida presente, exatamente pela lembrança que ela tinha tão viva ainda do seu passado recente. Mas desde pequena, sempre trabalhando a mediunidade, sempre nesse desenvolvimento de socorro e de auxílio. Andou por várias cidades, né? Era muito comum naquela época as pessoas, principalmente trabalhadores, se deslocar de uma cidade para outra, mas ela estava sempre integrada à casa espírita, porque desde pequena tinha essa noção de espiritualidade, sua mediunidade totalmente aflorada e sempre amparada, sempre recebendo esclarecimentos do espírito Charles e do Roberto de Canalejas. Ivone Pereira serviu como médium de 1926 até 1980, quando um acidente vascular cerebral impossibilitou-a para a atividade mediúnica. Sempre humilde, terna e vivaz, morava num casarão em Piedade, subúrbio do Rio de Janeiro, em companhia de sua irmã casada, Amália Pereira Lourenço, também espírita. Na noite do dia 9 de março de 84, vitimada por uma trombose, desencarnou durante uma cirurgia a que se submetera num hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Iaúna. Tinha 83 anos e mantivera-se solteira, cumprindo dignamente o mandato mediúnico exercido com amor total e devotamento ao semelhante. Então, para nós, Ivone do Amaral Pereira, ela não só deixou esse acervo belíssimo sobre mediunidade, de como lidar com a nossa mediunidade, que mediunidade não é simplesmente um castigo, mediunidade não é uma imposição, mas de alguém que viveu para o espiritismo, alguém que exercitou, mesmo com todas as dificuldades e com tantos obstáculos, ali o mandato mediúnico que lhe foi concedido. Alta de Souza, muitas pessoas associam e não associam ela dentro do espiritismo. Porque a Alta de Souza, ela praticamente é conhecida no meio espírita depois do seu desencarne. Nós temos muitas casas espíritas, mesmo na capital paulista, por exemplo, com o nome de Alta de Souza. Mas a história da Alta de Souza é muito pouco conhecida, exatamente porque o acervo que nós temos, as informações, são muito carentes aí ainda da história. Nós não temos documentação. Então, muita coisa que se fala da Alta de Souza
nós não podemos colocar, por exemplo, numa aula, numa palestra, porque não tem a fonte. E tudo aquilo que vai, como essa aula, vai estar sendo gravada, ela vai ser disponibilizada depois para vocês, mas ela é colocada no canal do YouTube. Então, como é de domínio público, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que está sendo dito. E ela, Alta de Souza, nasceu em Macaíba, então Arraial, depois cidade do Rio Grande do Norte, a 12 de setembro de 1876. Era magrinha, calada e de pele clara, um moreno doce à vista como um veludo ao tato. Era filha de Eloy Castriciano de Souza, desencarnada aos 38 anos de idade, e de Dona Henriqueta Rodrigues de Souza, desencarnada aos 27 anos, ambos de tuberculose, que assolou toda a família. Nós vamos ver no desenvolvimento aqui do texto que ela sempre foi vitimada, os seus familiares, a própria Alta de Souza vai desencarnar vítima da tuberculose. Antes dela ter completado 3 anos, ficou órfã de mãe e aos 4 de pai. A sua existência na Terra foi assinalada por sofrimentos acerbos. Muito cedo conheceu a orfandade e, ainda menina, aos 10 anos, assistiu à morte de seu querido irmão, Irineu Leão Rodrigues de Souza, vitimado pelo fogo, pela explosão de um lampião de querosene na noite de 16 de fevereiro de 1887. Era muito comum, não tínhamos ainda luz elétrica, então as casas eram iluminadas exatamente por lampiões, lamparinas a querosene. Então, o número de acidentes era muito alto e muito comum. E, às vezes, tinham, como no caso do irmão dela, levou àquilo que se chama um acidente fatal, onde o seu irmão veio a desencarnar. Antes dos 12 anos, foi matriculada no Colégio São Vicente de Paulo, no bairro da Estrada. Alguém está com o microfone aberto, não por mim. Por mim até que não incomoda, mas vai dar eco depois no retorno, tá bom? Por favor. Antes dos 12 anos, foi matriculada no Colégio São Vicente de Paulo, no bairro da Estância, onde recebeu carinhosa acolhida por parte das religiosas francesas que o dirigiam e lhe ofereceram primorosa educação, literatura, inglês, música, desenho, e aprendeu a dominar também o francês, o que lhe permitiu ler no original Lamartine, Victor Hugo, Chateaubriand e Fénelon. De 1888 a 1890, a jovem Alta de Souza estuda, recita, verseja e ajuda as irmãs do colégio, aprimora a beleza de sua fé na leitura constante do Evangelho. Um dos fatos que se fala da Alta de Souza, além dela ser autodidata e ter essa facilidade, nós compreendemos, dentro da doutrina espírita, aqui, como o Evangelho de Jesus é perfeito. Se a encarnação, se a reencarnação de filósofos, pintores, artistas que propiciaram aí a implantação do espiritismo na França, sabedor que é, e como Deus não se engana, como Jesus não erra, saberiam que o espiritismo chegaria ao Brasil. Diferentemente da França, onde as perseguições quase acabaram com o espiritismo, no Brasil ele tomou um cunho de religião. Enquanto na França permaneceu a ciência e a filosofia, que assim eles não sofriam a perseguição, porque tinham aí como objetivo catedrático e principalmente científico o estudo, quando veio para o Brasil, veio exatamente nesse sentido de religião. Foi assim que ele foi acolhido aqui. E o que fala para nós? Ela, com toda a sua, mostra a evolução.
a grandeza desse espírito Alta de Souza, porque, além de ler e de interpretar para as próprias irmãs aqui do convento, da onde ela estudou do colégio, nessa época ela conhece aquele que seria o seu noivo. Mas depois, devido à sua fragilidade, à doença, à tuberculose, então, por causa dos irmãos, ela acaba abrindo mão desse noivado. E foi difícil não só para ela, mas também para o médico a quem ela estava noiva. Tanto que ele desencarna um ano depois que houve aí o rompimento, ele desencarna. E ela sente muito essa situação. Tanto que, a partir desse momento, ela passa a se dedicar mais ainda às coisas do Evangelho que ela aprendeu lá no colégio. Aos 14 anos, ainda no educandário, no educandário Estância, em 1890, manifestaram-se os primeiros sintomas da enfermidade que lhe roubou, em plena juventude, a energia e o vigor, que foi a causa de sua morte, ocorrida na madrugada de 7 de fevereiro de 1901, uma quinta-feira, a 1h15, na cidade de Natal, exatamente com 24 anos, 4 meses e 26 dias. Quem assistiu a nossa primeira aula, Os Grandes Vultos do Espiritismo, vai lembrar da Meimei, que também era um espírito feminino de alta evolução espiritual e também desencarna muito próximo, também com 24 anos. Então, para nós vermos que não é coincidência, não é por acaso. Espíritos desta grandiosidade, muitas vezes não têm a necessidade de viver muito tempo. O pouco tempo em que caminham aqui na Terra junto de nós, deixam um acervo e deixam para nós muito aprendizado, exatamente para que nós possamos desenvolver dentro desse exemplo que eles nos legou. Em sua existência física, Alta de Souza foi a ave cativa que cantou seu anseio de liberdade, o coração resignado que buscou no Cristo o consolo das bem-aventuranças prometidas aos aflitos da terra. Além do túmulo, é o pássaro liberto e feliz, que, tornado ao ninho dos antigos infortúnios, vem trazer aos homens a mensagem de bondade e esperança, o apelo à fé e à caridade, indicando o rumo certo para a conquista da verdadeira vida. Então, Alta de Souza, ela se tornou, depois do seu desencarne, porque ela é considerada uma das maiores poetisas da sua época. Talvez tem muitas pessoas que não deem valor pelo fato de se dizer poeta, poetisa, não gostam dos versos, não gostam das rimas e não entendem como isso possa ser. Como o Espiritismo pode fazer uso desse tipo de literatura para passar a mensagem do Evangelho? É preciso lembrar que a primeira publicação, vamos assim dizer, que nós temos do Chico, que é o Parnaso de Além Túmulo, ele é praticamente só autores, só poetas, entre eles Olavo Bilac e tantos os outros. E é exatamente por isso. Alta de Souza, depois do seu desencarne, exatamente através do nosso querido Chico, é que ela traz as suas obras. Se durante os 24 anos de vida terrena, ela que publicou, ela versejava, participava, inclusive, de serões, onde ela declamava, onde ela interpretava, onde ela ali praticamente servia-se da sua capacidade exatamente para falar de amor e de caridade. Mas depois do seu desencarne e através do Chico, é que ela verdadeiramente se torna conhecida, se torna a grande poetisa do Espiritismo, exatamente
com a sua meiguice, exatamente com o seu amor. Então, reverenciar aí Alta de Souza é compreender as nuances do Evangelho. Existem várias formas de se servir a Deus e a Jesus. O terceiro que nós vamos ver, Manuel Filomeno de Miranda, nasceu no dia 14 de novembro de 1876 em Jangada, município do Conde, no estado da Bahia. Foram seus pais Manuel Batista de Miranda e Umbelina Maria da Conceição. Em 1914, foi debilitado por uma enfermidade pertinaz e, tendo recorrido a diversos médicos, sem qualquer resultado positivo, foi curado pelo médium Saturnino Fávila, na cidade de Alagoinhas, com passes e água fluidificada, complementando a cura com alguns remédios da flora medicinal. Então, nós estamos em 1876. Ele fala, aqui em 1914, o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. E Manuel Filomeno de Miranda, ele é conhecido por todos nós exatamente através do Divaldo. Nós não vamos colocar aqui, não colocamos aqui, porque, como disse, não caberia. Nós ficaríamos aqui 3, 4 aulas só falando do Manuel Filomeno de Miranda. Mas foi exatamente numa visita do Divaldo ao Chico, em que o Chico então psicografa uma carta do Manuel Filomeno de Miranda ao Divaldo, falando do compromisso, falando para ele da responsabilidade. E depois, numa segunda visita, também é através de uma psicografia do Chico, em 1960, que ele começa a psicografar o Divaldo as obras, então, ditadas pelo Manuel Filomeno de Miranda. O mais completo acervo que a doutrina espírita tem sobre obsessão e desobsessão está exatamente nas obras ditadas aqui pelo Manuel ao Divaldo. Fronteiras da Loucura, Painéis da Obsessão, Loucura e Obsessão, Bastidores da Obsessão, Sexo e Obsessão, Tormentos da Obsessão, só para citar alguns livros. E esses livros são considerados obras complementares. São livros que toda casa que se preze, toda casa espírita que se preze, tem que recomendar o estudo desses livros. Nós não temos, juntamente com o que nós vamos ver aqui do Hermínio Corrêa de Miranda, nós vamos ver exatamente como o Diálogo das Sombras, como Dama da Noite, como a Irmã do Vizir e o Exilado, são uma forma, é uma aula de desobsessão e de orientação nas assistências espirituais. Então, a importância do Manuel Filomeno de Miranda dentro do espiritismo está, sim, com a forma como ele atuou, mas principalmente nas obras que ele nos deixou como legado. Nessa época, indo a Salvador, conheceu José Petitinga, que o convidou a frequentar a União Espírita Baiana. A partir daí, Filomeno de Miranda interessou-se pelo estudo e prática do espiritismo, tornando-se um dos mais firmes adeptos dos seus ensinamentos. Fiel discípulo de Petitinga, foi autêntico diplomata no trato com o movimento espírita da Bahia, com capacidade para resolver todos os assuntos pertinentes a casas espíritas. A serviço do espiritismo, visitava periodicamente as sociedades espíritas da capital baiana e do interior, procurando soluções para qualquer dificuldade. A grande maioria desses livros que nós citamos, Loucura e Obsessão, Bastidores da Obsessão, as histórias que ali estão relatadas, além de serem histórias reais, todas elas, então, o Manuel Filomeno de Miranda, ele
participou ativamente daquelas histórias, daqueles fatos que ali estão relatados. Então, ele está falando aí como partícipe, ele está falando como alguém que vivenciou isso no seu dia a dia. Por isso, as citações do José Petitinga, bem como do Saturnino, o grande médium que para ele serviu de referência, principalmente do estudo da mediunidade. Ele dedicou-se com muito carinho às reuniões mediúnicas, especialmente as de desobsessão. Achava imprescindível que as instituições espíritas se preparassem convenientemente para o intercâmbio espiritual, sendo de bom alvitre que os trabalhadores das atividades desobsessivas se reguardassem ao máximo na oração, na vigilância e no trabalho superior. Salientava a importância do trabalho da caridade para se precaverem de sofrer ataque das entidades que se sentem frustradas nos planos nefastos de perseguições. É o caso de muitas casas espíritas que, a título de falta de preparo, se omitem dos trabalhos mediúnicos. Então, ele sempre diz: o conhecimento é importante, mas o amor é fundamental. Uma casa espírita que não fala de amor, que não fala de caridade, uma casa espírita que não fala de evangelho, que não se prepara para socorrer os irmãos nos dois planos da nossa vida, então, isso ele está dizendo que é omissão. Ele fala que aí está a falta de comprometimento para com a doutrina do Cristo. Então, é preciso, sim, os trabalhadores precisam de conhecimento, precisam de informação, precisam de apoio, precisam de ajuda, precisam de orientação. Disciplina é muito importante e precisa vir junto com a instrução. Só que se for muito disciplinador, nós esquecemos a caridade. Se formos muito caridosos, muitas vezes esquecemos a disciplina. E o Manuel Filomeno de Miranda, nas suas obras e naquilo que ele nos traz como esclarecimento, ele faz questão de deixar bem claro a importância que se tem usar a razão e a lógica, mas, ao mesmo tempo, o amor e a caridade. Então, as casas espíritas, elas são referências, elas são uma luz na escuridão, mas para que possam cumprir o seu verdadeiro objetivo, precisam desse esclarecimento, precisam estar aptas para mostrar que a obsessão não é você simplesmente arrancar o obsessor, não é simplesmente entender que o encarnado é uma vítima, é um coitado. Não, é preciso socorrer e amparar o encarnado, mas precisa oferecer as mesmas condições de amparo, de auxílio e de esclarecimento ao irmão que ainda caminha nas trevas da ignorância, no sentido de vítima e de sentir perseguidor. Na doutrina espírita, nós aprendemos, graças ao Manuel Filomeno de Miranda, que não existe credores e devedores. Somos todos espíritos aqui em reparação de um pretérito vicioso que a doutrina hoje nos oferece a oportunidade de trabalhar e de servir. Sebastião, o seu desencarne... Oi, posso só falar um negocinho? Porque Peraí. tudo que você... Só rapidinho. Pode falar. O que você colocou é muito importante, porque um dos livros que fez parte do estudo, quando eu fiz o colégio, né, a escola de médium, é o Diálogo com as Sombras. Uhum. Foi um preparo que a gente teve para fazer o trabalho de P3E, foi um estudo, e realmente lá ele fala muito sobre o amor, o acolhimento. Sim. A importância de você olhar com acolhimento quem está ali para ser tratado e para quem vem o acompanhante, que seria o espírito.
é fantástico, você colocou, é muito bom. E eu É, lembrei disso daí. sim, os livros, se por um lado nós estamos falando da desobsessão e todo o trabalho do Manuel Filomeno de Miranda, um trabalho de orientação, de doutrinação numa casa espírita, passa obrigatoriamente pelo diálogo com as sombras, pela irmã do vizir, porque ali o Hermínio ele dá uma verdadeira aula de como orientar o espírito. Ele não trata como vítima, ele não trata como cuidado. Então, nós precisamos dessa coisa. Porque se nós temos, através da informação e do conhecimento, que é o que nós buscamos, nesses diálogos com os nossos irmãos ainda enganosos, nós temos os sentimentos, nós temos as sensações, e eles sentem o amor. Lá não dá para nós fingirmos que estamos amando, que estamos ali. Então, ali não dá para representar. Nós temos que ser nós. Então, são verdadeiras aulas de doutrinação, principalmente o diálogo com as sombras e a diversidade dos carismas. São livros assim que todo espírita deveria ter no seu acervo, né, como diz outro, na sua estante, na sua mesa de centro da sala de visita. Obrigado, Cleide. O seu desencarne ocorreu no dia 14 de julho de 1942. Na antevéspera, o devotado trabalhador da Seara do Cristo, impossibilitado de comparecer fisicamente à lide, na Federação Espírita Baiana, disse: agora sim, não vou porque não posso mais. Estou satisfeito porque cumpri o meu dever. Fiz o que pude, o que me foi possível. Tome conta dos trabalhos conforme já determinei. Querido de quantos o conheceram até o último instante, demonstrou a firmeza da tranquilidade dos justos, proclamando a doutrina espírita. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Acreditem quem quiser, né? Ninguém é obrigado. Mas quando estava finalizando essa aula, quando eu coloquei esse texto aqui, esse último parágrafo aqui, eu me lembrei do nosso querido Luizinho. Porque quando ele me convidou, a primeira vez que ele me convidou para fazer palestra no União, eu nem o conhecia, foi através de uma outra casa. Mas eu me encantei com o amor que ele distribuía ali aos sábados, quando lá eu estava. Para mim, aquilo é um dirigente. Sempre foi o Luizinho uma referência de dirigente espiritual. Porque ele falava com meiguice, nunca vi ele se alterar, mas estava sempre participando, e não, ele atendia a todos, e não era com falsidade, não é. Ele se dedicava mesmo, ele exalava essa responsabilidade. Então, quando eu vi aqui, agora sim, não vou porque não posso mais, estou satisfeito porque cumpri o meu dever, eu vejo que todos nós que estamos ligados à União, por exemplo, a melhor forma que nós temos de agradecer ao Luizinho, ao exemplo, de ter servido e caminhado com ele, é exatamente dar continuidade ao que o Geraldo, Dr. Kenji, a Cris e todos vocês que fazem parte ativamente desta Casa Bendita, é exatamente isso que o Manuel de Filomeno de Miranda vem nos ensinar. Dedicação e amor em tempo integral, para que possamos levar o Evangelho de Jesus a todos os corações. Esse rapaz aqui, que é bastante conhecido no meio espírita, apesar de não ser, né, aí no nosso Brasil, mas todos nós já ouvimos falar que se porventura Kardec tivesse falhado na sua missão de codificador, quem estava ali logo na reserva, quem estava de prontidão, é exatamente esse rapaz, Leon Denis, que nasceu no dia 1º de janeiro de 1846, em Fogue, uma aldeia localizada na região da Lorena,
nordeste da França. Sua casa era humilde, assim como a dos pais, Josefine, que era materialista, e Ana Lúcia Denis, que era espírita. Desde cedo, conheceu por necessidade os trabalhos manuais e os pesados encargos da família. Sentia que os amigos invisíveis o auxiliavam já em seus primeiros passos neste mundo. Ao invés de participar de brincadeiras próprias da juventude, Denis procurava instruir-se mais do que podia. Lia obras sérias, conseguindo, com esforço próprio, desenvolver a sua inteligência. Era um autodidata sério e competente. Se nós olharmos o que nós estamos estudando hoje, o que nós estamos recebendo via os benfeitores espirituais, nós vamos ver que todos esses vultos que nós estamos olhando, todas essas personalidades que nós estamos estudando, assim como foram os apóstolos para Jesus, os apóstolos e os discípulos, porque entre os discípulos nós temos Marcos, o evangelista, nós temos Barnabé, nós temos o próprio Zaqueu, nós temos a própria Madalena. Então, mas nós vamos ver que, da mesma forma que Jesus ali esteve sempre muito bem assessorado pelos espíritos, nós vamos ver que a doutrina espírita sempre teve para com todos nós, também, nós sempre estivemos amparados. Sempre a doutrina espírita estava ali com esses espíritos encarregados pelo Cristo de dar continuidade àquilo que o próprio Cristo designou como o Consolador prometido. Desde a infância, esses espíritos já mostram a sua grandiosidade e o seu comprometimento para com o Evangelho. O seu espírito, nesta hora, sentiu-se sacudido em face dos compromissos assumidos no espaço. Espiritualidade. A gente fala espaço porque é o que está no livro, para manter o original. Para iniciar em breve o trabalho de propagação das verdades kardecianas. Então, fala que quando ele estava na faculdade e no seu trabalho, em um momento de desdobramento, ele sente essa ligação com a espiritualidade que tinha chegado a hora dele iniciar os seus trabalhos. Então, fala, como tantos outros, disse ele procurava provas, fatos precisos, de modo a apoiar a minha fé. Mas esses fatos demoraram muito a chegar. A princípio, insignificantes, contraditórios, mesclados de fraudes e mistificações que não me satisfizeram, a ponto de, por vezes, pensar em não mais prosseguir as minhas investigações. Mas, sustentado como estava por uma teoria sólida e de princípios elevados, não desanimei. Parece que o invisível deseja experimentar-nos. Parece experimentar-nos. Então, ele vai dizer exatamente do que ele fala. Para que possamos medir o grau da nossa perseverança, exigir certa maturidade de espírito antes de entregar-nos aos seus segredos. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que todos nós, quando iniciamos o nosso trabalho mediúnico, quando nós iniciamos a nossa lide... Espera só um pouquinho, deixa eu ver só uma coisa aqui, se eu consigo... Pronto. Então, o que ele está falando? Ele fala exatamente nesse sentido, que todos nós, quando iniciamos nosso trabalho mediúnico, ele fala que nós vamos receber, às vezes, não falsas mensagens, mas mensagens que têm cunhos materialistas, imediatistas, pessoais, muito misticismo, muito fanatismo, a título de causar discórdia,
causar a desunião. Então, a importância que se tem nos livros do Denis, todos eles mostram, depois da morte, o grande enigma, por exemplo, o problema do ser e da dor, ele vem exatamente nos mostrar a importância que se tem a educação mediúnica. Como identificar uma fraude, como falar de amor e de caridade e, ao mesmo tempo, você ser um disciplinador. Tem hora que nós precisamos ser rígidos. Os espíritos, nem todos são de Deus, mas nem todos vêm da parte do Cristo. O que não nos dá o direito de julgar, de condenar, e menos ainda de dar sentença. Porque todos nós, quando estamos educando, quando nós estamos começando a nossa mediunidade, nós precisamos de orientação, nós precisamos de direcionamento, exatamente que vai forjar o nosso caráter, vai forjar a nossa capacidade de servir. Então, Leon Denis não é só o continuador da obra de Kardec. Ele conheceu Kardec, foram amigos, trocaram muitas informações, participaram junto de alguns congressos, simpósios, mas ele sempre estudando, tendo como base o Livro dos Espíritos, que ele mesmo fala em várias das suas biografias, os seus biógrafos falam que ele carregava o Livro dos Espíritos onde quer que ele estivesse, porque ele falava que era uma fonte inesgotável de conhecimento. Denis enfrentou a tempestade. Os companheiros invisíveis colocam-se ao seu lado para encorajá-lo e exortá-lo à luta. Coragem, amigo, diz-lhe o espírito de Ginny. Estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás a sós. Meios ser-te-ão dados em tempo para bem cumprires a sua obra. Essa Ginny sempre foi aquele amigo espiritual, aquele orientador espiritual, sempre, não só nos momentos de dificuldades, de angústia, de receio, mas também nas realizações de como direcionar, do que fazer, como fazer, onde procurar. Então, esse orientador espiritual, por isso que não só a força e a coragem, mas receber essa orientação. Estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Quem de nós, se nós ouvíssemos dos nossos benfeitores? Eles também falam isso para nós, mas quantos de nós conseguimos ouvir? A diferença é essa, não é que ele foi um privilegiado, ele ouviu e deu continuidade. Nós ouvimos dos nossos benfeitores, mas quantos de nós colocam em prática aquilo que está sendo inspirado, aquilo que nos está sendo intuído? Mas foi em 2 de novembro de 1882, no dia de finados, que um evento de capital importância se produziu na vida do Denis. A manifestação pela primeira vez daquele espírito que durante meio século havia de ser o seu guia, o seu melhor amigo e pai espiritual, Jerônimo de Praga. Esse lhe disse: vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti. Caminharei atrás de ti para te sustentar. E como Leon Denis indagasse se seu estado de saúde o permitiria estar à altura da tarefa, recebeu esta outra afirmativa: coragem, a recompensa será mais bela. Não está dizendo que não teria obstáculos, que não teria dificuldades, que não teria dor, que não teria sofrimento. A recompensa será mais bela. Quando nem fala também que é na terra, simplesmente está fazendo uso do evangelho, o galardão no céu daqueles que cumprem fielmente os desígnios divinos.
aquilo que o Cristo espera de cada um de nós. Então, como Kardec assumiu a responsabilidade, sim, da mesma forma que nós tínhamos Pedro, nós tínhamos lá Mateus, nós tínhamos Bartolomeu, nós tínhamos os outros, João, Tiago, nós tivemos os outros, a mesma coisa aqui. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho, vamos falar também do Camille Flammarion, porque se Kardec tivesse falhado, seria o Leon Denis. Se o Leon Denis tivesse falhado, seria Camille Flammarion. Da mesma forma que ocorre. Não que tenha sempre um substituto, mas as coisas divinas, as coisas do Espírito ligadas ao planeta Terra, então, em todas as circunstâncias. Então, Jesus está sempre colocando à nossa volta os luminares necessários para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. Herculano Pires nasceu na cidade de Avaré, no estado de São Paulo, em 25 de setembro de 1914. Filho de farmacêutico José Pires Correia e da pianista Bonina Amaral Simonetti Pires. Revelou sua vocação literária desde que começou a escrever. Fez os seus primeiros estudos em Avaré, Itaí e Cerqueira César, cidades do interior de São Paulo. Espírita desde os 22 anos de idade, Herculano Pires não poupou esforços na divulgação falada e escrita da codificação da doutrina, tarefa a que se dedicou a maior parte da sua vida. Durante 20 anos, manteve uma coluna diária de espiritismo nos diários associados com o pseudônimo de Irmão Saulo. Durante 4 anos, manteve no mesmo jornal uma coluna em parceria com Chico Xavier, sob o título Chico Xavier Pede Licença. Em parceria com o médium mineiro, escreveu diversos livros espíritas, inteiramente dedicados ao estudo e divulgação da doutrina. De todos esses que nós falamos, toda a casa espírita onde tem aí a implantação da escola de médiuns, onde nós temos, por exemplo, essa formação, essa educação mediúnica, temos que estudar os livros do Herculano Pires. Ele trouxe de uma forma simples. A melhor tradução que nós temos do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela mais fiel ali ao que está na Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução mais próxima do hebraico e do grego, exatamente é essa tradução do Herculano Pires. Porque ele falava o quê? Não adianta só você ser popular. Quando você quer trazer para uma linguagem muito popular, para ela ser aceita, muitas vezes você precisa fazer alterações que mudam todo o sentido. Assim foi o Evangelho. O Evangelho de Jesus sofreu mutilações, sofreu alterações, ele sofreu acréscimos, muita coisa foi retirada, exatamente nesse intuito de torná-lo mais popular. E o Herculano Pires sempre foi um trabalhador da causa espírita. Então, não só na sua atividade junto com Chico, mas principalmente toda a sua vida de jornalista. Então, ele usou a sua profissão para divulgar a doutrina. Ele fez não para popularizar, mas para mostrar a importância que tem o conhecimento da vida espiritual, principalmente depois da vida, depois do desencarne, depois, como os poetas costumam chamar, da noite no túmulo. Em 1954, ele publicou um livro chamado Barrabás, que recebeu um prêmio do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, constituindo o primeiro volume da trilogia Caminhos do Espírito. Em 1970, no Ano Internacional da Educação,
Herculano Pires percebeu um momento propício para tratar mais diretamente da pedagogia espírita. Escreveu ele: os cristãos primitivos tiveram de lutar contra a educação pagã para implantar no mundo a educação cristã. Agora é a hora dos espíritas, numa batalha muito mais suave, mas que deve ser tão pertinaz como aquela. Essa colocação dele em relação ao espiritismo, a pedagogia do espírito, a educação mediúnica, essa analogia que ele faz ao Evangelho do Cristo e aos apóstolos, ele está falando exatamente o quê? Se Saulo de Tarso teve todo aquele trabalho para poder levar o Evangelho, o cristianismo aos pagãos, ali aos gentios, então ele fala que agora é o momento propício para que os espíritos, lá em 54 ele falava, é preciso lembrarmos que o Chico escreveu Os Mensageiros em 44, o Nosso Lar foi um pouquinho antes ali, 40, no finalzinho de 43 também. Então, ele está falando aqui, 10 anos depois da publicação dos Mensageiros, que ali já falava dos médiuns que faliram na sua tarefa. Então, ele está falando da importância que tem para nós espíritas essa colocação em relação ao Evangelho como o caminho que conduz ao Cristo, o caminho que conduz a Deus. Nós somos todos, sim, somos todos filhos pródigos, sim, porém com uma diferença. O filho pródigo retornou sobre os seus próprios passos. E nós já temos ali o que Jesus nos deixou, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por isso, a nossa responsabilidade, como conhecimento e informação que já temos, é muito maior em relação aos nossos irmãos de outras denominações religiosas. Entre 71 e 74, a convite do proprietário, entre 1971 e 1974, a convite do proprietário da Rádio Mulher de São Paulo, à época, Roberto Montoro, Herculano apresentou e comandou o programa semanal No Limiar do Amanhã, cuja proposta era tratar do espiritismo em todos os seus aspectos, sem restrição, e responder a qualquer pergunta dos ouvintes. Sob a direção do grupo espírita Caibar Schustel, em dezembro de 1974, Herculano lançou o jornal Mensagem. Em 75, publicou Lázaro e, com o romance Madalena, concluiu a trilogia. Essa trilogia, Barrabás, Lázaro e Madalena, é fantástico. Se vocês puderem ler, é muito conhecimento. É uma viagem fantástica para o espírito em aprendizado. Traduziu cuidadosamente as obras da codificação kardeciana, enriquecendo-a com as notas explicativas nos rodapés. Esse trabalho dele na rádio, ele se propôs a responder, então ele não deixava nenhuma pergunta sem resposta. Podia ser complexa quanto fosse e também poderia parecer infantil, poderia ser pueril, mas ele respondia de uma forma clara. Então, ele formou uma equipe ali que lhe deu muita sustentação. Ele tinha muito conteúdo, ele tinha muito o que fazer. Então, foi de suma importância, à época, a divulgação do espiritismo através deste trabalho. E ele, não só a sua dedicação na tradução do Evangelho, tem também dos livros dos médicos, ele traduziu todos os livros da codificação e auxiliou em muito também nas traduções da Revista Espírita, distribuindo isso sem ônus, sem custo a todas as casas, sociedades espíritas. Herculano Pires desencarnou na capital paulista
na noite do dia 9 de março de 1979, vitimado por um infarto. Foi levado ao hospital, mas os médicos não conseguiram reanimá-lo, falecendo no local. Ao seu desencarne, deixou vários originais traduzidos da Revista Espírita, os quais vêm sendo publicados até hoje. A Revista Espírita, ela é uma continuação dos livros de Kardec, assim como as obras póstumas. A diferença é que a Revista Espírita, ela contém ali muitos artigos que foi publicado por Kardec em periódicos, em jornais, e que depois foram condensados, foram compilados e de acordo com o ano em que foram publicados e os meses. E Herculano Pires, ele foi um dos pioneiros dessas traduções. Hoje, muito do que é divulgado por aí usam a tradução do Herculano Pires e fazendo como se fosse quase uma tradução do que ele está falando. Então, todos esses que nós vimos até agora são importantíssimos dentro do Espiritismo, como todos os outros que virão para o nosso aprendizado. Por isso a importância de se conhecer, mesmo que superficialmente, os seus trabalhos. E essa moça aqui, Zilda Gama, que nasceu em 11 de março de 1878 em Três Ilhas, Juiz de Fora, era a segunda filha dos 11 filhos de Augusto Cristina da Gama, escrivão de Paz, e de Elisa Emílio Cortes da Gama, professor estadual. Fez os seus estudos com a própria mãe. Posteriormente, matriculou-se na Escola Normal de São João del Rei, onde recebeu o diploma de professora primária. Com apenas 24 anos, ficou órfão dos pais, tendo que assumir a direção da casa, cuidando de 5 irmãos menores e, posteriormente, de outros 5 sobrinhos órfãos. Vai vendo a dificuldade. Alta de Souza, a própria Ivone Pereira, agora a Zilda Gama. Nós vamos intercalando sempre as situações em que esses espíritos reencarnam, todos eles com responsabilidades pessoais e familiares, de zelarem pelos espíritos que vão ser importantíssimos na caminhada e, principalmente, vão ajudar a forjar aqui o espiritismo, o mundo espiritual, a manifestação da misericórdia divina através da mediunidade como ferramenta de trabalho. Ainda jovem, Zilda começou a perceber a presença de espíritos. Recebeu espiritualmente mensagens de seu pai e de sua irmã falecidos, que a aconselhavam e consolavam nos momentos de provação pelos quais estava passando. Em 1912, ela recebeu uma mensagem assinada por Allan Kardec. Após esta manifestação, o codificador propiciou-lhe outros ensinamentos, os quais vieram à luz a obra O Diário dos Invisíveis, em 1929. Zilda foi a pioneira no país ao receber tão vasta literatura do mundo espiritual. Outros títulos vieram a público pela sua mediunidade, entre os quais Solar de Apolo, Na Seara Bendita, Na Cruzada do Mestre e Elegias Douradas. Todos esses, ainda que novos, mas já recebiam muitas obras, já recebiam muitos ditados. E Zilda Gama, como nós vamos ver, é praticamente a percursora aí nessa forma de psicografia, antes mesmo do nosso querido Chico. Em 1916, os seus benfeitores espirituais informaram-lhe que ela passaria a psicografar uma novela, notícia que a deixou bastante surpresa. O espírito Vitor Hugo passou então a escrever por seu intermédio. Dentro de pouco tempo, a primeira obra, Na Sombra e na Luz, estava completa. Posteriormente, sob a ação do mesmo espírito, Vitor Hugo, sucederam-se Do Calvário ao Infinito, Redenção
Dor Suprema e Almas Crucificadas, todas publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Então, não é só a dedicação, não é só o compromisso, não é só a responsabilidade perante aos encarnados. São espíritos que vieram com compromisso de ajudar na divulgação do espiritismo nascente aqui na nossa pátria do Evangelho. Em 1959, após sofrer um derrame cerebral, passou a viver numa cadeira de rodas, assistida pelo sobrinho Mário Ângelo de Pinho. Desencarnou em 10 de janeiro de 1969, no Rio de Janeiro. Zilda Gama foi uma antecessora de Francisco Cândido Xavier, pela qual grande número de espíritos encarnados e desencarnados se aproximou da doutrina espírita. Graças às psicografias espirituais que surgiram pelas suas mãos dedicadas a esclarecer e a consolar os aflitos, atendeu prontamente ao chamado de Jesus e à proteção espiritual de Allan Kardec. Kardec, já desencarnado, ele enviou não só essa primeira, e os relatos da história do espiritismo no Brasil mostram que ele enviou 3 mensagens para Zilda, exatamente porque ele sabia tudo que ele passou, tudo que ele vivenciou, mas principalmente dos frutos a serem colhidos. Então, como dissemos, praticamente aqui antes do Chico, quem mais escreveu, quem mais recebeu orientações psicografadas e intuições foi exatamente Zilda Gama. Talvez seja um pouco conhecida hoje popularmente nas casas, a não ser uma ou outra que venha dar o seu nome. Mas quando nós olhamos as obras, esse Almas Crucificadas e esse do Calvário Infinito, são livros considerados clássicos dentro do Espiritismo. Tamanho o conteúdo de informações que eles trazem para nós. Então, aí está mais uma daquelas criaturas, daqueles espíritos que veio nos ajudar, que veio elucidar para nós os ensinamentos contidos no Evangelho. Camille Flammarion, como dissemos, seria ele aí o sucessor, se Leon Denis falhasse. Camille Flammarion nasceu em Montigny, né, na França, a 1h do dia 26 de fevereiro de 1842. E como ele mesmo diria mais tarde, estava muito impaciente para chegar à Terra, tanto que não esperou os 9 meses, nasceu de 7. De modesta família de lavradores, ele era o mais velho de 4 filhos, apresentando qualidades excepcionais desde muito jovem. Aos 4 anos de idade, já sabia ler. Aos 4,5, sabia escrever. E aos 5 anos, já dominava os rudimentos de gramática e aritmética. Tornou-se o primeiro aluno da escola comunal, conquistando nos primeiros cursos uma cruz de honra que guardava como recordação de seu primeiro mestre, o senhor Carpelet. Esses espíritos, todos eles de alta envergadura espiritual, então, desde cedo, já demonstravam o seu compromisso com o ensino, com a ciência, fazendo uso da razão e da lógica para que nós pudéssemos compreender os ensinamentos de Jesus. Para que ele seguisse na carreira eclesiástica, os seus pais o puseram a aprender o latim com o vigário La Salle. Flammarion conheceu o Novo Testamento e a oratória. O padre Mirbel falava da beleza da ciência e da grandeza da astronomia, que era a ciência top na época. Porém, mal sabia que um de seus auxiliares, o aluno Camille Flammarion, lhe bebia as palavras. Aliás, seria ele a ilustrar a letra e a significação gala-romana do seu nome.
Flama, Orions, aquele que leva a luz. Então, ele se encantou, através desse senhor Crapelê, seu instrutor, pela astronomia. E ele desenvolveu uma série de teorias que até hoje são estudadas e são aperfeiçoadas. E isso é para ele, para a sociedade, para os estudiosos, para os pesquisadores da época, era algo difícil de entender. Como alguém tão jovem conseguia absorver e desenvolver esse conhecimento, colocando em prática a astronomia, até então tratada muito mais como diversão, trazendo ela a responsabilidade de uma ciência exata. Durante uma missa de domingo, Camille desmaia e é atendido pelo doutor Edovar Fournet, um desmaio providencial, pois, ao ver o doente, o médico avista sob a cabeceira de Camille um manuscrito de cosmogonia universal. Após ver a obra, achou que o jovem merecia posição melhor e consegue-lhe uma vaga como aluno de astronomia no Observatório de Paris, onde foi admitido como auxiliar em 1858. Como calculador, fez parte do Burel de Longitudes. Tornando-se um espírita convicto, Camille Flammarion foi amigo pessoal e dedicado de Allan Kardec, tendo sido o orador designado para proferir as últimas palavras à beira do túmulo do codificador do Espiritismo. Rendendo homenagem a Kardec, que desencarnara repentinamente no dia 31 de março de 1869, Flammarion, a convite da direção da Sociedade Espírita de Paris, consigna no seu discurso para a posteridade que Kardec, ele era o que eu denominarei de bom senso encarnado. Esse discurso foi publicado posteriormente no livro Obras Póstumas e também na Revista Espírita, de 1869. Então, quando conhece as obras de Kardec, ele faz essa associação do universo. Daí ele começa, através da astronomia, falar, então, colocando em prática aquilo que Kardec havia publicado na Gênese. Ele procura, através principalmente do que Kardec escreveu lá no capítulo 3 e capítulo 4 do Livro dos Médiuns, o método e os sistemas. Então, aquilo que Kardec usou para codificação, as mesmas fontes de pesquisa, o modelo, por isso o sistema, por isso o método, ele também usou dentro da astronomia para mostrar a importância que isso tem em relação ao espírito. Quanto mais nós compreendermos, é o que ele dizia, é o que diz as suas obras, quanto mais nós entendermos do universo, dos astros, nós vamos compreender a complexidade que é o nosso ser. Não só o ser material, mas principalmente o ser espiritual. Esse que é imortal, mas eterno a partir da sua criação. E Caibar Schustel, que é aquele que escreveu não só as parábolas e os ensinos de Jesus, mas também o grande fundador do Clarim, um grande divulgador das obras espíritas. As parábolas, dentro da sua interpretação e alguns trechos do Evangelho que contém grandes ensinamentos, foi Caibar, então, que trouxe para nós dentro do seu compromisso com o Espiritismo. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, filho do negociante Antero de Souza Schustel e de Rita Tavares Schustel. Ficou órfão de pai e mãe aos 10 anos de idade e foi criado pelo avô Henrique Schustel, que matriculou o menino no Colégio Imperial Dom Pedro II. A inserção do conhecimento espírita foi por meio de um amigo. Como que ele chegou à doutrina espírita? Esse amigo, Manuel Pereira de Prado, que era conhecido por Manuel Calixto, era filho, o pai dele era espírita.
Procurado por Caibar, o pai de Manuel lhe relatou que havia 2 anos que não fazia mais sessões espíritas, pois ali só se comunicavam espíritos atrasados, que pediam missas, e os pedidos eram tantos que ele tinha que arrumar dinheiro para encomendar as missas. Como era muito natural naquela época, onde o catolicismo prevalecia, e principalmente então os espíritos que se comunicavam nas casas espíritas, a noção que eles tinham de Deus é a noção que o catolicismo passava. Era aquilo que eles viveram dentro da Igreja Romana. Então, Manuel Calixto fala para ele que os espíritos que compareciam às sessões espíritas, assistências, eles só queriam missa, pediam missa, e eles já não tinham mais dinheiro. Daí, nós temos uma ideia de onde já, quanto tempo, isso é cultural, a missa de 7º dia, porque era muito divulgado que para o espírito ter paz, havia de ter para ele uma oração e uma prece. E como a Igreja Católica era predominante, então se fazia necessário encomendar a missa para que a alma tivesse paz. E o Manuel Calixto fala para ele que parou com as sessões porque já não tinha mais dinheiro para encomendar a missa, pois a Igreja Católica naquela época já cobrava as realizações, as celebrações. Intrigado com a opinião do velho Calixto, ele pediu para que pudesse assistir a um trabalho mediúnico, no qual Calixto recebeu uma mensagem de elevado cunho espiritual, o que sensibilizou muito a Caibar. Tempos depois, Schuster teve o afloramento das suas faculdades mediúnicas, sobressaindo a da psicografia, por meio da qual seu pai se manifestou, provando a sua sobrevivência. Ele, então, resolveu aprofundar-se no conhecimento doutrinário, estudando as obras básicas de Kardec e outras publicadas em português. Se ali o Manuel falou para ele, então, quando ele recebe essa comunicação do seu pai, dizendo da continuidade da vida, que estava vivo e outros esclarecimentos, então ele começa, aí sim, ele começa a estudar e aprofundar-se. E aí já tínhamos as obras traduzidas, algumas de Kardec, pelo Travassos, no Rio de Janeiro, já tínhamos Bezerra de Menezes, já existia a FEB, mas ainda eram muito poucas as obras traduzidas. Então, a dificuldade para quem não tinha essa facilidade, como teve a Alta de Souza. A Alta de Souza, autodidata, ela lia em francês, como nós lemos, como temos outros, como foi Eurípides Barçanufo, que nós já falamos na outra aula. Então, tem espíritos que vieram com essa capacidade, mesmo renascendo, reencarnando no Brasil, tinha essa facilidade. Outros, como Caibar, só conseguiam através das obras já traduzidas. Caibar fundou no dia 15 de julho de 1905 o Centro Espírita Amantes da Pobreza, o primeiro em toda aquela zona paulista ali de Matão. Em 15 de agosto de 1905, fundou o jornal O Clarim. E no dia 15 de fevereiro de 1925, colaboração com Luiz Carlos de Oliveira Borges, que lhe garantiu os meios materiais, lançava a Revista Internacional de Espiritismo. Caibar ficou conhecido como médico dos pobres e pai da pobreza de Matão, pois receitava e dava gratuitamente os remédios. Sua residência tornou-se uma espécie de casa de pobres. O sentimento de amor ao próximo teve nele um modelo digno de ser imitado. Antes de desprendimento e de renúncia, eram as coisas muito comuns para ele. Todos esses ícones que nós estamos estudando, todos eles sofreram perseguição da Igreja Católica e também, por extensão, do próprio Estado. O próprio Código Civil nosso de 1890 tratava muita coisa do espiritismo como se fosse crime. Então, não tinha os centros como nós temos hoje. Então, as reuniões
o que aconteciam, essas criaturas eram na sua própria casa. Então, a casa era uma extensão ali para que pudesse ter essa atividade. Então, a assistência social, a homeopatia, que era muito comum, que ajudou muito a divulgar o espiritismo. Então, essa assistência social, o espiritismo veio a compreender que exatamente através da atividade social, eles vieram ocupar essa lacuna que o Estado não tinha. Nessa época, nós não tínhamos serviço público de saúde para atender a população carente. Então, a mesma coisa, nós não tínhamos o compromisso público de dar sustento, fornecer alimentos, mas exatamente através dessas obras de caridade, da qual Caibar foi um dos pioneiros, é que ajudaram a divulgar o espiritismo, com o intuito de auxiliar ali. Então, as palestras e os ensinamentos mostravam às criaturas o porquê da dor e do sofrimento dos dias atuais. Cercado da consideração de seus familiares e de numerosos espíritas, Caibar Schuster desencarnou na cidade de Matão, às 16h15 do dia 30 de janeiro de 1938. Na lápide onde seu corpo foi sepultado, está gravada a célebre frase: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Ele é conhecido nos meios espíritas como o apóstolo de Matão, e o espiritismo teve nele zeloso e esforçado propagador. Sua memória é cultivada com carinho e admiração. Então, está aí mais um grande exemplo para todos nós. Se nós olharmos as obras do Clarim, toda a publicação, a vida do Caibar Schuster, o espiritismo no interior de São Paulo está ligado exatamente a essa criatura. São José do Rio Preto, aquela região, ali tem nele um grande exemplo. Então, para nós, tudo fica para nós compreendermos como é. Nós temos Rio de Janeiro, nós temos São Paulo e temos Minas, até agora que falando. A exceção que temos, não tem exceção. Manuel Filomeno de Miranda é Bahia, Alta de Souza, Ceará. Então, como nós vamos ver a universalidade da doutrina, mesmo no Brasil, que era o segundo plano, como é, mas nós vemos que ela veio de uma forma a cobrir todo o território nacional. Por isso que se dá uma grande importância à obra do Chico, através do Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porque em todos os cantos do Brasil nós temos esses espíritos. Eurípides, Caibar, Anália Franco, Bezerra de Menezes, os que nós estamos estudando hoje, a Ivone do Amaral Pereira, todos eles, em um momento ou outro, muito próximo um do outro, ajudando na divulgação, no trabalho, através da informação e o conhecimento do mundo espiritual. Então, aí está, queridos irmãos e amados companheiros desta Casa Bendita, União Espírita, paz e amor em Jesus. Sei que, segundo a Cris, vocês estão entrando de férias, por isso tem aí uma pequena lembrança para vocês irem de férias, mas observando os protocolos de segurança e de imunização para todos. Jesus, nosso guia e modelo, nosso mestre maior, o amor que onde nós estivermos, nós temos que ser dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. De estudar Kardec é a maneira mais prática e a melhor que temos de entender Jesus. Nós não adianta pegarmos um só e ficar aqui estudando. Nós temos que ver a importância de todos. Então, o Valdir, o Carlos, a Cleide, a Cris, a Vera, o Antônio, a Luzinete, todos que estão fazem parte.
A união existe porque vocês existem. Quem faz união são nós, os trabalhadores, vou me incluir, e os assistidos que lá estão. Se nós não tivermos assistidos, nós não temos como trabalhar. Ah, nós não podemos atender somente a desencarnados? Claro que podemos. Nós não estamos fazendo isso nas reuniões online, mas nós que estamos aqui encarnados. Só que, da mesma forma que nós precisamos de contato, nós precisamos de abraço, nós somos seres gregários, nós também temos os nossos irmãos desencarnados que precisa desse contato físico, precisa desse magnetismo, precisa dessa energia animal. Então, a importância que tem para nós estudar esses percursores, esses antecessores, é a melhor maneira que nós temos de levar o Evangelho de Jesus a todos os corações. Eles prepararam o caminho, eles são a base, eles são o alicerce, eles nos fornecem os rudimentos para que nós possamos desenvolver, para que nós possamos aplicar. Eles abriram o caminho. Todos essas personagens que nós estudamos, eles deram a sua contribuição ao Evangelho, mas também à solidificação do Espiritismo. Espiritismo é amor em ação. Espiritismo é caridade para todos. E nós temos sempre que pedir a Jesus que ele anule as nossas imperfeições, para que onde nós estivermos e com quem nós estivermos, que nós possamos ser ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Graças a Deus e graças